Oi, amigos e amigas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal Divina e Humana. Se você não sabe, deixa eu me apresentar. Meu nome é Magda. Nós estamos aqui nesse canal Divina e Humana para compartilharmos vivências, experiências, situações cotidianas do nosso dia a dia à luz da palavra. Seguinte, amigos e amigas, o nosso vídeo 20 conselhos que eu gostaria de receber aos 31 anos ficou um pouquinho extenso demais. Então, para não deixá-los fadigados e fadigadas, eu decidi dividi-los em duas partes. Dito isto, essa é a nossa parte 2. Antes de mais nada, eu quero pedir que, se você chegou aqui de paraquedas no canal, se você se identificou com os assuntos que estão aqui, que você curta, comente, compartilhe com alguém que faça sentido para você, aquele amigo que você acha que precisa daquela indireta direta sobre um conselho que você vive querendo dar para ele e ele não te escuta, talvez ele me escute. Fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos à continuidade dos 20 conselhos que eu gostaria de ter recebido antes dos 31, parte 2. Então, não tenha medo de recalcular a rota. Isso é em relação a tudo. Não tenha medo de recalcular a rota. Se por acaso você empenhou tempo em algo e percebeu que aquele projeto não faz sentido para você profissionalmente, algo que você estava aprendendo, não tenha medo de recalcular a rota. 15º conselho: aprenda a dizer não. Aqui no meu computador eu escrevi assim: aprenda a dizer não, mas eu quero dar um acréscimo aqui. Aprenda a dizer não sem apresentar justificativos. E aí eu já abro aqui um adendo. Se o seu não precisar ser justificado, ok. Exemplo, nesse caso, se você precisar dizer não ao seu chefe, você vai precisar justificar o seu não, né? Também não vamos, né? Mas existem nãos que é só não. Existem pessoas e situações que você só tem que dizer não. Então, aprenda a dizer não e só justifique se for necessário. Só justifique se for necessário. Entendeu? Aprenda a dizer não. Se não faz sentido para você, aprenda a dizer não. 16º conselho: você só controla o agora. Você só controla o agora. Não seja movido. Eu sei que isso é muito sensível. É um tópico muito complicado. Eu não sou nenhuma pessoa que tenha propriedade para falar como psicóloga, terapeuta, psicanalista, mas às vezes a gente é movido e guiado pelo nosso passado. E às vezes a gente paralisa por não saber como será o futuro. Só que você não controla o passado. Você também não controla o futuro. É claro que se você tem um futuro em mente, no agora, no presente, você vai precisar se mover de acordo com que a sua caminhada te leve até o que você quer no futuro. Só que o que você só controla é o agora. Eu tô aqui gravando esse vídeo agora pra você e eu não controlo o meu cachorro, que provavelmente vai aparecer latindo ao fundo. Eu não controlo o ruído do vizinho que tá fazendo uma obra. Eu não controlo, é o agora, mas não é o meu agora. É o agora deles. Então eu só controlo o meu agora. O meu agora.
Eu não controlo o que eu passei, eu não controlo o que eu vou passar, o que eu vou viver. Eu só consigo controlar o agora. 17º, conselho. Permaneça acreditando nos seus sonhos com a mesma intensidade de quando era criança. Gente, eu estava pensando, né, em quais conselhos eu colocaria. E eu parei para perceber que quando a gente cresce, se você concorda comigo, coloca aqui no comentário. Parece que a gente vai perdendo a capacidade de sonhar. Pega uma criança aí. Pega um sobrinho seu filho, sua filha, uma criança da igreja. Cara, você pergunta o que ela quer ser, e ela quer ser astronauta, e ela quer ser modelo, sabe? Ela tem uma perspectiva de talvez querer salvar o mundo. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um rapaz que ele vai em escolas e ele sempre faz perguntas para as crianças. E as crianças têm sempre a mesma faixa etária, parece ter entre uns 7 e 10 anos, mais ou menos. E aí ele perguntou para uma menina, se ela pudesse, o que, como presidente do país, o que ela faria. E ela, de uma forma muito convincente, acreditando muito naquilo que ela estava falando, ela disse que se ela fosse presidente, ela iria acabar com a fome do mundo. E aí a segunda pergunta que ele fez foi: e se pudesse cair alguma coisa do céu, o que você queria que caísse? E ela respondeu que queria que caísse comida para acabar com a fome do mundo, porque era muito ruim as pessoas passarem fome. Isso são palavras dela, que devia ter no máximo seus 10 anos. E aí, enquanto eu estava pensando nesses conselhos, eu pensei: aonde foi que isso se perdeu de nós adultos? E aí eu torno a dizer aqui, isso não quer dizer que a gente vai viver numa realidade paralela, nem numa utopia, mas, caramba, por que a gente parou de acreditar nos nossos sonhos? Por que a gente, eu acho que assim, minha opinião, quando a gente é criança, a gente não tem a consciência total da realidade, da vida, do mundo, das pessoas. A gente não tem essa consciência. E eu acho que não ter essa consciência quando criança, isso obviamente, né, somado à pureza, né, da criança, a inocência da criança, faz com que ela acredite em coisas muito surreais, sabe? De que vai crescer e vai ser astronauta, e vai ser modelo, e vai ser isso e aquilo. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ter a consciência dessa realidade de mundo. E aí, nós temos a tendência a seguir por 2 caminhos. Ou a gente para de sonhar, porque a realidade agora a gente tem essa consciência, ou a gente começa a querer trazer os nossos sonhos o mais próximo possível da nossa realidade. E não a tentar mudar a nossa realidade para que a gente tenha a capacidade de realizar esses sonhos. Então, eu gostaria muito de ter recebido esse conselho. E eu tô dando esse conselho aqui para você. Permaneça acreditando nos seus sonhos. Igual quando você era criança. Acredita mesmo. Você é capaz. Ainda que a realidade diga o contrário. E aí, enquanto eu pensava nesse conselho, eu me lembrei de algumas passagens de Jesus, da Bíblia, em que Jesus fala que nós devemos ser como criança, né? Ter aquela inocência, ter aquela pureza, ter aquela... Uma criança, quando ela acredita em você, ela acredita de todo o coração. Você pode falar a coisa mais absurda do mundo e ela vai acreditar naquilo. E quando a gente cresce, às vezes pela consciência da realidade,
pelos traumas, pelas situações vividas, a gente perde aquela pureza, a gente perde a capacidade de confiar em alguém ou de confiar até em Deus por conta dessas experiências. A gente perde a capacidade de acreditar nos nossos sonhos quando nós éramos crianças. Então, permaneça acreditando, igual quando você era criança, permaneça acreditando. 18º conselho, também relacionado a sonho. Talvez esse vai ser um pouquinho cruel. Sonho sem ação é delírio. Ai, Magda, mas há um conselho atrás você estava dizendo para eu acreditar nos meus sonhos como uma criança, e agora você está dizendo que sonho sem ação é delírio? Sim, gente, sonho sem ação é um delírio. Você quer comprar um carro. Seu sonho é comprar um carro. Mas você sequer tira a sua carteira de motorista. Você quer fazer uma viagem internacional, mas você sequer tirou seu passaporte. Você quer passar em um concurso, mas você sequer estudou. Você quer fazer uma determinada faculdade, mas você sequer se inscreveu para o Enem. Daqui a pouco vai abrir inscrição, inclusive. Enem é em novembro? Ainda dá tempo de tu correr atrás disso daí. Você quer arrumar um trabalho, mas você sequer põe um currículo. Gente, sonho sem ação é delírio. É claro que existem sonhos que nós vamos precisar dar pequenos passos, um de cada vez, até chegar onde a gente quer. Só que esse primeiro passo, ele precisa ser dado. Não dá para eu sonhar com alguma coisa e não me mover com o que eu posso e com o que eu tenho para eu conseguir chegar nesse sonho. Eu vou estar delirando. Tudo bem? 19º conselho. Amigas e amigos, eu pensei muito se eu traria ou não esse conselho, porque, de verdade, eu acho que nem todo mundo está preparado para ouvir essa pedrada. É um conselho que eu aprendi na pele e que eu tô aqui como amiga, porque amigo não é só quem passa a mão na cabeça. Amigo é quem te dá uns alertas, uns insights. Respira fundo e ouve com o carinho que eu tenho para te dizer. Como amiga, vou até falar devagar para não dar muito impacto. Você não é tão importante para os outros como você pensa. Vou repetir. Você não é tão importante para os outros como você pensa. Às vezes, você deixa de tirar um sonho do papel. Às vezes você deixa de fazer algo que você gostaria de fazer. Às vezes você deixa de aprender algo novo que você gostaria de aprender. Às vezes você deixa de viver uma experiência que você gostaria de viver. Às vezes a gente fica preso demais ao que os outros vão pensar ao nosso respeito. E é claro que, como alguém que é cristão, eu preciso te falar que isso também não é um aval para você sair cometendo qualquer loucura. Não é isso. Só que às vezes a gente se paralisa com medo do que as pessoas vão pensar. Ai, eu queria tanto fazer um canal pro YouTube. Eu tenho ideias tão legais, eu tenho assuntos tão legais, mas quando verem o meu vídeo vão falar. Deixa eu te dar um conselho dentro de um outro conselho, um subconselho dentro desse conselho. 19.1. Nem todo mundo que fala de você é porque se preocupa com você. Ai, mas eu tô com medo do que fulano vai falar.
isso não necessariamente quer dizer que aquela pessoa se importe com você. Gente, tem gente que vai falar só porque gosta de falar. Só porque, sei lá, talvez a vida daquela pessoa seja tão desinteressante que ela gaste o tempo que ela tem cuidando da vida do outro. Eu não gosto muito de usar essa frase, mas eu preciso usar essa frase aqui. A chave, pra mim, virou em muitos sentidos. Quando eu percebi que eu não sou tão importante quanto eu penso que sou pro outro. E eu estou falando sobre a importância que eu dou, a visão que o outro tem sobre mim, tá? Eu não tô aqui falando sobre, a Magda falou que eu não sou importante, eu não sou importante. Não é isso. Você tem que se ver como alguém importante. Até porque Deus te criou. E se um Deus tão importante, tão soberano te criou, é porque você tem alguma importância para Ele. Mas eu estou falando sobre o olhar do outro. Às vezes você quer gravar, você quer começar a movimentar suas redes sociais, às vezes você quer dar ideias, você quer dar dicas. Sei lá. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você deixa de fazer porque você fica pensando no que o outro vai falar. Eu falo, vou dar um outro exemplo sobre mim. E quando eu trago exemplos sobre mim, não é porque, ai Magda, você só fala sobre você. Não, é porque eu me uso como exemplo para vocês verem que de fato os conselhos que eu dou são coisas que eu vivi na pele, que eu aprendi. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida para falar. Nossa, ela era tímida para falar e agora ela tem um canal no YouTube. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida para falar. Quando eu ficava à frente das pessoas, eu ficava muito ansiosa, suava frio, tremia, esquecia o que eu ia falar. Não que hoje em dia eu tiro isso de letra, eu ainda tenho um certo desconforto e eu acho que isso sempre vai acontecer. Só que é claro também que a prática ela vai nos aperfeiçoando. Hoje em dia, por exercer uma liderança na igreja onde eu congrego, eu preciso falar muito mais. Então, automaticamente eu vou perdendo um pouco a cada dia ou a cada vez que eu preciso falar dessa vergonha. Mas eu tinha muito medo de falar, eu tinha muita vergonha, eu era muito vergonhosa. E aí, o Senhor, o Espírito Santo, me levou a entender que o meu medo não era só medo de errar, não era só medo de que aquilo que eu estou falando não vai ser interessante para todos. Eu tinha medo de como as pessoas iriam me ver, daquilo que as pessoas iriam falar. E isso não necessariamente seja, talvez a sua timidez seja por outro motivo. Isso não é uma via de regra. Só que assim, a chave virou para mim quando eu entendi que eu não sou tão importante. E foi por isso um dos motivos pelos quais hoje eu tenho um canal no YouTube. Porque eu entendi que eu não sou tão importante quanto eu penso. É óbvio que existem pessoas que vão dar importância àquilo que você fala, só que a gente precisa entender. E aí isso entra em vários outros conselhos, como cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, né, sobre comparação, entre outros conselhos que eu já dei aqui. A gente eu precisei entender que existem pessoas que vão sim dar importância pro que eu falo. Só que nem todo mundo que dá a opinião sobre aquilo que eu faço é porque de fato ela tá preocupada com aquilo que eu faço. Mas ela só quer falar. Entendeu? Vamos agora... Eu não vou terminar com essa pedrada, tá? Amigos, acalmem-se. O último conselho. 20º conselho. 20º conselho. Acredite em você. Acredite em você. Porque a gente, às vezes, acredita em todo mundo. A gente tem uma palavra de ânimo para dar para todo mundo.
A gente ouve os sonhos dos nossos amigos, dos nossos familiares, e a gente sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de incentivo. A gente sempre acha que o outro vai ser capaz de fazer. Só que quando essa lente vira para nós, a gente acha que não. Que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é bom o suficiente para aquilo, e talvez inicialmente a gente não seja realmente bom para isso o suficiente, mas se você nunca começar, você nunca vai melhorar também. Acredite em você da mesma forma que você acredita nos outros, da mesma forma que você acredita em tudo, em todos, da mesma forma quando você vê um vídeo na internet e você vai lá e dá uma palavra de ânimo e dá uma palavra de encorajamento, que você é capaz de acreditar até nas pessoas que você mal conhece. Mas em você, tu não é capaz de acreditar. Acredite em você. Você é capaz. Deus te dotou de capacidades. Talvez você esteja pensando agora, mas eu não tenho capacidade nenhuma. Tem. Tu tem capacidade. A Bíblia mesmo vai dizer sobre um senhor que deu aos seus servos talentos. E eu não vou me lembrar qual é a passagem agora, mas vai dizer que cada um recebeu algum talento. Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Eu não vou lembrar agora com exatidão, mas de algo que eu lembro perfeitamente é que o Senhor deu a todos esses servos pelo menos 1 talento. O que recebeu menos não foi o que não recebeu nada, foi o que recebeu 1. Então, você tem pelo menos 1 talento. Você tem pelo menos 1 talento. E a palavra ela vai dizer que esse Senhor distribui esses talentos. Os servos são orientados a cuidar e multiplicar esses talentos. O Senhor viaja por um tempo e quando ele volta, ele pede conta de todos os talentos. Só que o que recebeu 1 talento, ele ficou com tanto medo de perder esse 1 talento que ele guardou, ele enterrou esse talento. Enquanto os outros multiplicaram os seus talentos. Isso é uma parábola, se assim eu posso dizer. Mas fato é que quando o Senhor ele distribuiu os talentos, independente da quantidade, o que menos recebeu 1 talento. E ele também tinha capacidade de multiplicar esse 1 talento e transformá-lo talvez em 2, 3, 10. Então, meu amigo, minha amiga, pelo menos 1 talento tu tem. Pelo menos 1 talento você tem. Você precisa acreditar em você. Porque aí depois você reclama que os outros não acreditam em você. Porque ninguém acredita em mim. Mas se nem você acredita em você, você espera que o outro acredite em você? Fica aí esse questionamento, amigos e amigas. Você é capaz. Deus te dotou de capacidade. Então, é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Alguns, ou pelo menos 1, ou todos esses conselhos. Escreve aqui nos comentários o que você mais se identificou. Ou se você quiser acrescentar algum comentário, algum conselho que você acha que também seria legal, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por me ouvir até agora. Fico muito feliz de compartilhar esse conselho com você e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!